pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos, porque eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quanto ensinam a lei. Malaquias capítulo 2. Muito bem, amados irmãos, nós vamos falar de sacerdotes. Todos nós que somos cristãos evangélicos, todos nós que estudamos as Sagradas Escrituras e conhecemos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, ou melhor, o Decálogo, entendemos que ali em Êxodo capítulo 29, o Senhor constituiu sacerdotes, homens que estariam à frente da igreja, homens que liderariam a igreja, homens que entregariam o pão de Deus para a igreja. Ali em Êxodo capítulo 29, nós vemos Deus falando com Moisés para separar Araão e seus filhos, para que eles exercessem o sacerdócio. Foi escolhido dentre das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. Ela foi escolhida, ela foi dedicada para o sacerdócio, para o templo, para que se fosse cuidado a mesa, para que se fosse cuidado os utensílios, o candelabro, para que se fosse cuidado as ofertas. O sacerdote, ele não só oferecia o sacrifício de pecado para o povo de Israel, mas também para si, porque nenhum sacerdote é sem pecado. Todo sacerdote tem pecado, todo sacerdote tem erros, todo sacerdote tem delitos. A própria Bíblia, ela diz que aquele que não tem pecado se engana a si mesmo e chama a Deus de mentiroso. Isto diz João em sua carta, em uma das suas epístolas. Então veja bem, o sacerdote, mesmo sendo um homem santo, mesmo sendo um homem separado por Deus, mesmo sendo um homem escolhido por Deus para liderar o povo, para levar mensagens espirituais, para curar, para operar milagres, para evangelizar, para divulgar, para propagar e preconizar a palavra de Deus, mesmo sendo escolhido, separado, levantado, dirigido e cheio do Espírito Santo, ele continua sendo um pecador, ele continua sendo um homem pecador. Vejam bem, irmãos, é isso, vejam bem, povo, é isso que a palavra de Deus, ela diz. Não há nesta terra sacerdote perfeito, não há nesta terra ministro perfeito, não há nesta terra apóstolo, pastor, bispo, missionário, obreiro, homem, mulher, profeta, profetisa, sem pecado. Não é homem de Deus que não erre, não há servo de Deus que não tenha as suas falhas, os seus erros. No livro de Hebreus nós vemos a palavra que só houve um sacerdote puro, santo, o qual é Jesus Cristo de Nazaré. Só houve um sacerdote sem pecado, sem erro, sem mácula. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam bem, irmãos, somente o sacerdote Jesus Cristo, ele é santo e sem pecado. Se nós pegarmos os livros pentateucos, nós vamos ver que o sacerdote, ele não tinha que apenas orar e consagrar e fazer ofertas e sacrifícios pelo pecado de Israel, mas ele precisava fazer
pelos os seus. Aonde que eu quero entrar dentro desta palavra hoje, desta mensagem? Esta palavra é para a igreja. Hoje nós temos visto grandes sacerdotes, grandes oradores, grandes conferencistas, grandes missionários e pastores. Temos visto hoje dentro da igreja homens sido usados por Deus. Eu não estou aqui nesta mensagem para denegrir ninguém, pois eu creio que todo homem que faz a obra de Deus, que prega o Evangelho, foi constituído por Deus para que almas sejam salvas. Pegamos aí Bispo Macedo, Apóstolo Valdemiro, Pastor Silas Malafaia, Pastor Caio Fábio, Missionário R.R. Soares. Eu quero falar de sacerdotes. São homens de Deus, todos são homens levantados por Deus. São sacerdotes, são líderes espirituais, são ministros de Deus para pregar, evangelizar, divulgar a palavra de Deus e entregar o pão. Mas como a palavra de Deus, ela diz aqui em Malaquias capítulo 2, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei do Senhor. O povo espera instrução da lei da boca do Bispo Macedo. O povo espera instrução da lei do Senhor da boca do Valdemiro Santiago. O povo espera instrução da boca do pastor Silas Malafaia. O povo espera a instrução do pastor Caio Fábio. O povo espera a instrução do missionário R.R. Soares. Mas, hoje em dia, nós vemos algo que não se devia ver dentro da igreja, que não se devia ver dentro dos ministérios, uma disputa. Nós vemos uma divisão acerca de doutrinas, nós vemos uma contenda acerca de costumes, nós vemos uma discussão acerca de quem é de Deus e de quem não é, de quem está certo e de quem não está. Isso não edifica o povo. O povo espera a instrução da lei do Senhor através da boca do Bispo Macedo e através da boca do apóstolo Valdemiro. O povo espera a instrução da lei do Senhor através da boca do pastor Silas Malafaia e através do pastor Caio Fábio. O povo não espera discussões inusitadas de quem está certo ou errado, de quem está em pecado ou não. Cada um prestará conta a Deus. O povo espera o pão que vem direto do céu. Mas infelizmente os sacerdotes, eles querem encher o seu ego, eles querem mostrar que uns estão mais certos do que os outros. A igreja hoje, ela é uma vergonha. A igreja hoje, ela é uma decepção. A igreja hoje, ela está dividida. Se nós pegarmos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra fala que a igreja é um corpo. E ela tem que ser unida, que um membro, ela depende do outro. A palavra aqui não está dizendo apenas de uma igreja. A igreja, ela é um corpo independente de placa e denominação. Batista, quadrangular, universal, assembleia, presbiteriana, etc. A igreja, ela é um corpo, e a igreja, ela tem que ser unida, e cada um faz parte do membro do corpo, o qual o único sacerdote sem pecado é Jesus Cristo de Nazaré, o qual é o cabeça deste corpo. Mas, infelizmente, vemos uma luta. A igreja, ela se transformou num ringue de boxe. Vemos Bispo Macedo versus Silas Malafaia. Vemos uma luta dentro do ringue entre o apóstolo Valdemiro e Edir Macedo.
Vemos uma luta entre o pastor Caio Fábio e Silas Malafaia. Vemos uma disputa por liderança, por posição. Vemos que não está sendo entregue o pão de Deus para o povo, porque o povo espera o sacerdote entregar a lei do Senhor. Mas vemos homens, sacerdotes, ministros de Deus sendo levantados, que foram levantados por Deus, que querem massagear o seu ego, que querem disputar acerca de quem está certo, de quem está errado, acerca de doutrinas, acerca se é tradicional ou pentecostal, se enfim. A palavra fala que o Espírito Santo, ele move na gente com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, a função dele é fazer de nós adoradores. Porque Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser louvado. E o Espírito Santo, ele usa de cada um, de cada forma, independente se é tradicional ou pentecostal, se é do reteté ou se é uma geladeira humana. Todos servem a Deus, todos adoram a Deus, todos são ministros de Deus, todos são salvos no Senhor Jesus Cristo, porque todos são lavados pelo sangue do Cordeiro, independente de ser pentecostal ou neopentecostal. Isso não é pão de Deus. Isso é discussão acerca de doutrinas. No livro de Hebreus, a palavra fala que nós não devemos discutir acerca disso, mas devemos pregar, evangelizar, divulgar, propagar a palavra de Deus, o nome de Jesus. Devemos pregar para as prostitutas, para os alcoólatras, para os idólatras, macumbeiros, feiticeiros e desviados, porque a palavra em Ezequiel fala que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva. Mas, infelizmente, as pessoas acham que Deus tem prazer em massagear o ego delas próprias. Uma discussão, uma disputa entre bispos, entre pastores, entre missionários, entre lideranças, entre igrejas que não levam a obra de Deus a lugar nenhum. Pelo contrário, desviam aqueles que desviam ser salvos. Porque muitos falam, poxa, eu vivo uma vida desgraçada fora da igreja. Como é que eu vou ter paz num lugar onde que tem briga? Como é que eu vou viver um cristianismo aonde que tem disputa? Eu vivi anos todo dentro da minha casa com disputa, com divisão. Agora eu quero aceitar Jesus e vou para a igreja e vejo líderes discutindo. Silas Malafaia versus Macedo. Macedo versus Santiago. Caio Fábio versus Marcos Feliciano. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Sacerdotes foram levantados para entregar o pão de Deus, para orar pelo povo, para jejuar pelo povo, para consagrar pelo povo no monte. A Bíblia fala, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada hão de me encontrar. O sacerdote foi feito para buscar ao Senhor nas madrugadas. O sacerdote, ele não foi levantado para aparecer na televisão e nem na mídia, na internet, nem nos jornais para disputar com outro pastor. Todos nós, apóstolos, bispos, pastores e missionários, somos apenas sacerdotes e pecadores. No livro de Hebreus, a palavra fala que todo sacerdote tinha que fazer o sacrifício para o povo e para si mesmo, para se purificar. Ei, igreja de Deus, nós todos somos lavados pelo um só sangue, pelo sangue do Cordeiro. E Deus fala que não dá a sua glória a outrem, a glória é somente de um. Então a igreja, ela deve acabar com essa disputa, a igreja deve acabar com essa dissensão, com essa divisão, porque isso não é bíblico, isso não está na Sagrada Escritura. Não tente colocar uma divisão cristã numa divisão que teve no tempo em que Jesus veio trazer a salvação.
porque a nossa fé ela foi desvinculada do judaísmo. Aquela divisão era por causa e era acerca da salvação, era acerca se Cristo era o Salvador ou não, se Cristo era aquele que devia de vir ou não. Aí pegam a Bíblia e depois usam a Bíblia para arrumar discussão uns com os outros, divisão uns com os outros, contenda uns com os outros. Isso não vem do Espírito Santo, isso não edifica a igreja. Ver o Silas Malafaia apontando o dedo na televisão contra os outros discípulos de Cristo, isso não edifica a igreja. Ver o Valdemiro falando mal de outros discípulos, isso não edifica a igreja. Vendo o Caio Fábio metendo a ripa em outros homens de Deus, isso não edifica a igreja. Vendo o R.R. Soares fazendo a mesma coisa, isso não edifica, isso não é da palavra, isso não vem do Espírito Santo, isso não edifica o povo quer pão, o povo quer palavra, quer unção, quer graça, quer a misericórdia de Deus. Eu venho deixar essa palavra para o povo de Deus, é uma grande notícia. A notícia é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a única política que tem é a palavra de Deus, que é a verdade. Então vamos parar de massagear os nossos egos e vamos pregar a verdade para que o nome de Cristo seja anunciado. A paz de Cristo, a graça de nosso Senhor e que o amor de Deus Pai esteja com cada um agora e sempre.